Jesus de Nazaré, Em Busca de Jesus de Nazaré, do Eduardo Hornaert. Hornaert, ele nasceu na Bélgica e ele é casado com uma brasileira e vive no Brasil. Tem vários livros sobre Jesus histórico, né? E foi publicado aí pela editora Paulus. Então, esse texto, né, eu vou colocar a seguinte questão, né? Ele traz uma série de argumentos, né, que criticam a posição ortodoxa da igreja, né, e, no entanto, foi publicado pela editora Paulus. Então, e cita autores como Dominique Crossan, muito alinhados com André Chivitarese. A pergunta que fica no ar: por que o André Chivitarese não consegue publicar na editora Paulus, né? Se um autor como o Hornaert, ele está tão alinhado quase com os mesmos princípios, né? Então a proposta do livro vai ser o seguinte: ele fala que a ortodoxia era incontestável, né, durante a Idade Média. Ela passou a ser contestável depois com a Renascença. Erasmo de Roterdã, eles começa a empreender estudos bíblicos, né, e contextualizar a leitura da Bíblia, né? Então cria-se assim um fosso que vai se distanciando da ortodoxia com essa análise mais crítica, né? O que ele se propõe é trazer elementos dessa crítica textual para uma leitura contextualizada da Bíblia, que, segundo ele, abre caminho para uma fé mais consistente. Então, ele vai trazer 3 textos que são os mais antigos, que são as cartas de Paulo, tá? Não todas, só as cartas autênticas de Paulo, e aí ele já se alinha com a crítica textual, que não considera todas as cartas de Paulo como escritas pelo Paulo, né? E que Paulo vai descrever Jesus como ungido. Segundo texto que ele traz é a carta aos Hebreus, autor anônimo, não se sabe onde foi escrita, que vai trazer Jesus como o sacerdote de Melquisedeque, né? Então Jesus, ele não é descendente da tribo de Levi e, no entanto, ele se tornou sacerdote, mesmo que não tenha sido pela descendência, né? E o Evangelho de Marcos, né? É o mais antigo dos 4, em que descreve Jesus como um profeta. Então você tem 3 visões aí descrevendo Jesus de diferentes formas. Então nisso ele faz uma crítica ao Robert Bultmann, né, que nos anos 40 ele procurou desmitologizar, né, desmistificar a história de Jesus, né? O Hornaert, diz o seguinte: não é possível fazer isso, tá? Não é possível tirar o mito da história de Jesus, porque o mito é o veículo que leva Jesus até nós, tá? Por quê? Porque existe uma limitação. Nós só conhecemos Jesus de uma forma indireta, alterada. Cada mediação é uma alteração e não necessariamente uma adulteração. Então ele faz uma analogia com o Sol. O Sol penetra pela janela do quarto dele, né? E chega até mim através da minha mesa. É assim que Hornaert conhece Jesus. Não há como chegar diretamente a ele. Ele chega através de diversas reverberações e mediações. Então não há como dizer nada absoluto ou definitivo em matéria de Jesus. Então ele está trazendo Jesus do ponto de vista histórico. Ele está trazendo uma narrativa de Jesus, aquela que se consegue resgatar da história. Bíblia como literatura, né? Aí ele escreve assim: você pode achar normal que os escritores da tradição de Jesus o coloquem em cena, seja como o Senhor e ungido, como é o caso do Paulo, seja como o sacerdote de Melquisedeque, como o caso de Hebreus, ou na qualidade de um autor ao mesmo tempo terrestre e extraterrestre, como no caso de Marcos, né? Jesus o profeta. Você entende que esses procedimentos pertencem à produção de um trabalho literário,
Mas nem todos pensam assim. Nem sempre o Novo Testamento foi encarado como literatura. Durante séculos, os textos bíblicos foram considerados a expressão mais pura e definitiva da verdade, não só em termos religiosos, mas igualmente em termos científicos, como nos lembra o processo de Galileu. Durante longos séculos, os textos bíblicos foram vistos como oráculos divinos. Quando, na segunda parte do século XVII, Spinoza destrona Moisés como autor do Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, ele entende como sendo um resultado de um processo literário, ele causa um abalo sísmico entre teólogos e estudiosos. Então, ele está questionando o caráter inerrante da Bíblia. Em todas as palavras, ele está dizendo isso. Ele está questionando a posição da igreja de enxergar a Bíblia como um texto sagrado. Ele trata como literatura, não como texto sagrado. Texto sagrado é um texto irretocável, imexível, você não pode alterar nada. É aquilo, não existe erros, não existem falhas. Se você detectar um erro, é você que entendeu errado. Ele não, ele faz uma análise literária. Aqui ele fala um trecho interessante sobre a inteligência artificial, né? Ele fala que os textos de Jesus ganharam uma intocabilidade, né? Intocabilidade da grande obra hebraica. Os trabalhos dos padres da igreja consagraram essa ideia e transmitiram até nós. Hoje, a análise literária da Bíblia encara as coisas de forma diferente. Ele parece estar nesse grupo, entende a Bíblia como obra literária, né? Então ele diz assim, já dispomos de instrumentos que permitem reconstruir as famílias genealógicas. Eu de posse de todas as variantes, das variantes que eu conheço, do texto bíblico, eu consigo identificar uma genealogia, quem copiou quem adulterou quem. Isso seria possível através de uma inteligência artificial que analisasse todos esses papiros. O Carlson, nesse texto aí sobre o Gálatas, ele usa a inteligência artificial para tentar traçar essa genealogia dos textos. Então já é uma linha de pesquisa que está começando aí por aí, para tentar tirar algumas conclusões que não são perceptíveis do olhar humano, né? Um computador poderia chegar a essa conclusão. Então, eu vou falar de vários pontos aqui que ele aborda no livro, né? Primeiro, Jesus é um judeu e não um cristão. Ele diz assim, como Jesus, os primeiros escritores são judeus, seguem tradições judaicas e têm uma mentalidade judaica. Por isso, não podem ser denominados cristãos, no sentido que hoje damos ao termo. Então, essa perspectiva, ela muitas vezes é perdida, né? Então, o texto do Ronaert, ele analisa as cartas de Paulo, e aí ele analisa 4 cartas, 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, Gálatas e Romanos. São 4 cartas ditas autênticas de Paulo, Paulo que escreveu, e até aí os anos 50. São os 20 primeiros anos depois da morte de Jesus. Então, essas cartas foram escritas em Corinto e em Éfeso. Tá? Ele vai também falar da carta de Hebreus, que o autor é anônimo, e do Evangelho de Marcos, que fala, escrito também por volta do ano 50, em Roma, logo após o massacre de Jerusalém. Tá? Durante os primeiros 20 anos após a morte em Roma. Tem também Filemão, Filipenses e 2 Coríntios, são cartas autênticas de Paulo, mas são escritas depois do ano 50. O Evangelho de Que é escrito na Galileia, é anterior a Marcos. Ele também cita isso, mas ele não vai usar. Ele fala também do Evangelho da Cruz, que é inserido no Evangelho de Pedro, que trata de Dominique Crossan, mas não vai usar esses textos. Ele vai ficar nesses 3 aí que eu falei. As cartas de Paulo, Hebreus e o Evangelho de Marcos. Ele também fala do Evangelho de Tomé, e ele considera as cartas 1, 2 Timóteo, Tito, Colossenses, 2 Tessalonicenses e Efésios como não escritas por Paulo. Então ele está tomando toda a conclusão aí da crítica acadêmica. Aqui é um trecho interessante de Marcos 5,9, que fala assim, Jesus vai expulsar demônios que estão num conjunto de porcos, e aí ele pergunta para os demônios que foram expulsos, né? Qual é o teu nome?
E ele, né, os demônios respondem, legião. Essa palavra, ela não existe em grego. É interessante que nessa cidade, Gadara, né, tinha um assentamento de destacamento de legionários romanos. Então, quando ele se refere a legião, ele está fazendo uma referência indireta aos soldados romanos que estão na cidade e que estão ali personificados como demônios. Tá? Então, é a única referência assim, mais clara de crítica aos romanos que se percebe no texto. Tá? Essa palavra não existe em grego, ela foi latinizada, né? Do latim legio, de legião. Mas no grego ele criou essa palavra na hora, ele inventou essa palavra no grego e botou lá no texto. O texto de Marcos foi escrito em grego, né? Então lembrando que Marcos ele isenta Pilatos da culpa da crucificação de Jesus. A culpa fica toda em cima do sinédrio, dos judeus, tá? E o André Chevitarese vai dizer que Marcos, como escreve depois da destruição do templo, depois, lá pelo ano 70, depois da destruição do templo, então Marcos já começa a preparar terreno para isentar Roma de culpa. E aí começa então a jogar a culpa aos judeus. Então essa narrativa que aparece no Evangelho, já do início, ela já é escrita de um jeito que culpa os judeus. E aqui eu escrevi a invisibilização das mulheres, né? Bom, bem no início do movimento, o papel das mulheres no movimento de Jesus é marcante, mas dura pouco, à medida que cresce a disputa por liderança. Há um processo de invisibilização das mulheres, sintomática de uma sociedade patriarcal. Por exemplo, Júnia é a única mulher citada por Paulo como sendo uma apóstola. Tá? Isso aparece em Romanos 16, 7. Só que o termo Júnia, você vê que é Iunias, né, como aparece Iunia, ele tirou o acento agudo e virou circunflexo, virou Júnias, que é masculino. Então o apóstolo, que é a única mulher apóstola que aparece, virou homem em outras variantes. Hoje já se reconhece que os textos mais antigos é mulher que está ali. Então, essa é uma passagem que a mulher é diminuída, né? No Evangelho de Tomé, no aforismo 114, Pedro diz que Maria Magdala deve ser afastada de nosso meio, pois as mulheres não são dignas de vida. Tá? Então, isso está dito lá no Evangelho de Tomé, como Pedro teria dito isso. Então, existe um processo para desqualificar as mulheres, né? E à medida que vai se disputando liderança no movimento, as mulheres são tiradas fora da jogada. É interessante que ele cita uma série de literatura, né? Elizabeth Fiorenza, Elsa Tames, e ele cita uma série de literatura de feministas, né? Que trazem essa perspectiva, né? De apagamento. Cristianismo e magia, outro fenômeno de apagamento que ele também se refere. Ele diz, o texto foi escrito no contexto de magia. Tá? Então, não poderia ser diferente. O texto bíblico se refere a várias passagens de magia. Na obra Metamorfoses, né, de Ovídio, né, ele descreve 250 casos de transes, né, metamorfoses, baseados nos mistérios. E Paulo, ele descreve a conversão dele como resultado de um êxtase que ele teve. Né? E ele se diz praticante de ritos de magia, quando ele diz que ele pratica, fala em diversas línguas, mais do que qualquer um, sinal de que ele pratica isso. Então, e tem outras passagens também que se referem à magia, que isso tudo vai ter uma reescrita. O André Chevitarese escreve um artigo, né, em que ele diz que tudo isso, e o Daniel Justin, Brasil, que isso vai ser reescrito de maneira a apagar-se a magia e convertê-la em milagres, algo autorizado pela igreja. Então vai se apagar esse trecho de magia. E aqui o Ron Ash parece que está dentro dessa linha também. Numerologia
Ele faz referência a textos do Santo Agostinho, em que ele confessa que gostaria de conhecer os misteriosos significados dos números que aparecem na Bíblia. Isso também em doutrina cristã, ele também vai dizer isso. Por exemplo, em João 21:10, diz que Jesus, Pedro, Tomé, Natanael e Tiago pescaram 153 peixes. Poxa, por que 153? Tem algum significado para esse número? Por que exatamente esse número? Né? Então, parece que isso vem de uma tradição dos judeus, da mística judaica, né? Que dava aos números um significado oculto. Né? Então, isso de alguma maneira absorveu também para o texto dos cristãos. Aqui ele cita, o Hannah cita uma adulteração feita por Agostinho. Ele fala que em Romanos 7:8 fala assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Essa palavra concupiscência, ela aparece no grego como significando desejo. Simplesmente isso. Orígenes interpreta essa palavra em grego como desejo de poder, desejo de prestígio, coisas desse tipo. Mas o Agostinho, ele interpretou isso como desejo sexual, o único. E dali em diante foi tomada com esse sentido. E aí as versões já assumiram uma tradução só com sentido sexual. No texto em português já aparece concupiscência, que é um texto de desejo sexual, unicamente. Então você veja como é que é uma mediação aí do Agostinho e que ele altera o sentido original. Apocalipse, outro trecho que, segundo o Hornaert, foi perdido o significado original. Né? Aí ele faz até uma repreensão. Ó. Existe uma ideia de Apocalipse significando horror, desastre cósmico, fim do mundo. Durante séculos, os pregadores penitenciais aterrorizaram os camponeses iletrados do Ocidente com terríveis imagens do juízo final. E aí ele faz referência ao livro do Jean Delumeau, A História do Medo no Ocidente. Segundo Hornaert, apocalíptico é uma interpretação da história, de uma forma peculiar de escrever e interpretar os acontecimentos por meio de metáforas, que aparentemente não tem a ver com a história. Então ele diz que não é textual. É só uma figura de retórica, para você impactar a pessoa. Isso no texto original. Falando aí o Hornaert. Então, é um sentido totalmente diferente que a igreja dá, porque o sentido da igreja Apocalipse é de juízo final. Outro tema polêmico aí para a igreja, ele diz, não existe papada no início da igreja. Então, Pedro não ocupa um lugar central nos textos, mas aparece como quem cuida da comunidade. Tá? Para fundamentar a atual opinião de que Pedro seria o primeiro papa, os comentadores retiram uma única frase de Mateus 16:18, de seu contexto original, que é quando fala Pedro sobre essa pedra de faria meio de igreja. É só sobre esse texto. Né? Segundo Hornaert, os apóstolos eles tinham uma missão específica. Cumprida a missão, cada um vai para casa. Não tinha a proposta de se transformar em apóstolo para pregar o evangelho depois da morte de Jesus. Em Marcos não aparece isso, tá? Em Marcos não há o conjunto de apóstolos encarregados de dar continuidade à evangelização. Se alguns exercem a liderança, como Tiago, Pedro e João, é por sua iniciativa e não por uma institucionalização. Paulo igualmente desconhece um apóstolo institucionalizado. Então não há sinais de institucionalização apostólica nem no Evangelho de Marcos, nem nas cartas paulinas. Marcos não escreveu o Evangelho. Outro ponto aqui interessante, ele destaca que o autor do Evangelho de Marcos é anônimo. Ele se esconde sob o nome de Marcos, que pertence a uma geração de cristãos urbanos interessados em registrar memórias orais acerca de Jesus. Em Contra Heresias, Irineu diz que Marcos era discípulo, intérprete de Pedro. E Eusébio de Cesareia repete essa história, mas isso só acontece em Irineu. O texto original não se refere ao autor. Jesus em Séforis, né? Séforis era uma cidade que estava sendo reconstruída na época de Jesus, que fica a 6 km de Nazaré. Dava muito bem para Jesus ir a pé até Séforis, de Nazaré até Séforis. Dava tranquilo para ir a pé.
E, no entanto, não há o registro de Jesus em Séforis, não aparece na Bíblia em lugar nenhum. Então, essa cidade, que é uma cidade helenizada, está em construção, ela poderia ser uma excelente oportunidade de emprego para Jesus e poderia colocar Jesus em contato com o mundo helenizado, que Jesus demonstra conhecer. Se Jesus ficou o tempo todo, até os 30 anos, lá em Nazaré, como é que ele ganhou essa perspectiva de um mundo helenizado? De onde veio isso? Isso poderia ser explicado pela ida a Séforis. Outra questão é que Maria é descrita como viúva e ela teria tido pelo menos 7 filhos. Olha, ela aqui já está entrando em outra seara, que é a seara dos irmãos de sangue de Jesus, coisa que a igreja não aceita. Para a igreja, Jesus ele não teve irmãos de sangue. Maria foi virgem perpétua. E ele questiona isso, Hannah Arendt, né? Então, ele descreve Maria como tendo 7 filhos e viúva. Então, mais um motivo para Jesus procurar emprego em Séforis. Mas ele diz que Séforis é uma hipótese, não está confirmada. Ele fala também da disputa entre Paulo e Tiago, né? Paulo querendo abarcar os não-judeus, né? Levar o evangelho para os gentios, e Tiago querendo restringir o movimento dentro do judaísmo, né? Então ele descreve essa disputa entre os dois. Ele fala da palavra judeu e israelita, outro ponto interessante, né? Marcos escreve em Roma e usa o termo judeu apenas uma vez, para se referir aos nascidos na Judéia, judeu como nascido na Judéia, em Marcos 7,3. Isso pode indicar que os galileus não se sentem propriamente judeus. Eles estão menos ligados aos ritos judaicos, como circuncisão, jejum, o sábado, o calendário sagrado. O que se pode dizer é que os galileus se consideram israelitas. No Evangelho de João, judeu significa quem não acredita em Jesus. Entre os cristãos, o termo continua a ter um sentido pejorativo. Talvez por isso que Jesus, judeu, se perdeu na história, porque judeu cada vez mais começou a ter essa conotação pejorativa. E ela não aparece no texto bíblico. Quase sempre judeu é aquele que nasceu na Judéia. Jesus e a pregação rural. Ele destaca que Jesus pregou para camponeses, não para uma população da cidade. Jesus percorre muitas léguas a pé para visitar comunidades que não pertencem ao povo eleito. Seus passos são controlados por membros do templo e pelas forças romanas, por isso ele insiste em viajar no anonimato. O plano de Jesus está diretamente ao mundo rural e não à cultura urbana. Sinagoga de Jesus. Ele coloca a par das pesquisas arqueológicas que dizem que ali na região da Galileia, tá? E aí na região da Galileia estamos falando aí de cerca de 200 aldeias, né? Cada aldeia mais ou menos 300 pessoas, daria aí umas 60 mil pessoas. Nessa região aí, 200 aldeias, se escavou praticamente tudo e não se descobriu nada parecido com uma sinagoga, tá? Em Lucas 7, capítulo 7, o centurião manda construir uma sinagoga em Cafarnaum, mas nada foi encontrado. Nazaré não é mencionada na Bíblia hebraica, no Talmud, na Midrash e nem em Flávio Josefo. Então ele traz essa aparente contradição aí do texto bíblico com a cultura material lá da arqueologia. Sopro Santo. Ele não usa o termo Espírito Santo, um termo super consagrado aí pela igreja. Ele prefere usar Sopro Santo, porque o termo em hebraico significa rua, que quer dizer sopro, tá? Ele aparece 444 vezes na Bíblia. Ele acabou virando pneuma em grego e espírito em latim. Então, no latim é que ganhou a conotação de espírito. Outro termo que ele faz uma correção é com relação ao termo Adão. O termo Adão ele aparece apenas 7 vezes em 555 vezes
apenas 7, Adão designando uma pessoa. Na maioria das vezes, a grande maioria das vezes, Adão quer dizer humanidade, o gênero humano. Tá? Então há um jogo de palavras entre Adam, que é a humanidade, e Adama, que quer dizer terra. Então ele faz aí novamente um sentido original do texto que se perdeu. Marcos, ele escreve em Roma. Em Roma se fala latim. E, no entanto, ele escreve em grego. Grego era a língua usada pelos judeus helenizados. É interessante que Marcos é o único dos evangelhos que usa extensamente termos em aramaico, que ele não traduz. Por exemplo, Abba, que quer dizer pai, ele não traduz, ele mantém o termo em aramaico. Elohim, ele também usa o termo em aramaico e não faz a tradução para Deus. Jesus, filho de Maria. Hornaert chama atenção para Marcos 6,3, em que há essa expressão, Jesus, filho de Maria, o que ele chama de surpreendente, porque os judeus costumavam a se referir a filho por meio do nome do pai. Tá? Em João 8,41 aparece a exclamação, os judeus falando assim para Jesus, nós não nascemos na prostituição. Então, Celso, em contra heresias e Orígenes, que é citada por Orígenes, também fala da origem de Jesus como de um soldado romano, que teria sido o pai de Jesus. Justino e Tertuliano também descrevem esses boatos. Então, isso circulou na igreja primitiva. Agora, é interessante destacar que Mateus 13,55 se refere assim, não é este Jesus, o filho do carpinteiro? Bom, filho do carpinteiro está se referindo ao José. Então, o próprio texto bíblico também faz referência a José como pai de Jesus. Então, bom, a conclusão que ele chega é nenhuma. Ele chega assim, o tema é vasto e repousa sobre conjecturas. Isso são as palavras do Hornaert. Escravidão. Bom, ele descreve aqui Paulo, quando estava preso em Roma, ele recebeu a visita de Onésimo, que era um escravo que fugiu de Filemon, que era amigo comum aí com Paulo. Paulo escreve uma carta a Filemon para que ele aceite Onésimo de volta, já não mais como escravo, mas como irmão. Ficou meio ambíguo, não se sabe se ele está querendo dizer que ele deva soltar Onésimo, deve dar alforria ao Onésimo, ou como é que acontece. Nem se sabe o que aconteceu. Tá? Filemão recebeu Onésimo? Ele libertou? O que aconteceu? Então, há uma sugestão de alforria aí, mas a carta não é clara sobre isso. O termo igreja. O termo igreja, segundo Hornaert, ele já existia esse termo, ele se referia à Assembleia Cívica da Democracia Grega e estava em vigor na época. Tá? Então, quando ele usa o termo igreja para esse movimento, ele está aumentando a autoestima das pessoas. Elas estão se fazendo parte de uma associação para direitos civis, né? Então, capaz de influir na política da cidade. Então, Paulo não pensa em substituir a sinagoga em algo diferente, pois ele usa o termo sinagoga e igreja indistintamente. Ora ele usa a sinagoga, ora ele usa a igreja. Então, não parece que ele pensa em substituir a sinagoga. Então, Jesus, ele, por outro lado, ele sempre aparece como reformador da lei de Moisés e nunca como fundador de uma nova igreja. Então, isso nem nos evangelhos e nem Paulo também parece querer fundar uma nova sinagoga. Paulo e seu contexto. Ele destaca essa questão do contexto, ele chama atenção para o estilo retórico de Paulo, que revela que Paulo tinha um certo conhecimento da literatura do grego. Né? Ele deve ter estudado as disciplinas básicas, gramática, retórica e filosofia, porque isso fica muito claro nos textos do Paulo. Então, isso acabou espelhando no texto dele.
Outra questão que espelhou no texto, né, que o texto ele sempre trata de problemas cotidianos. Em Marcos, Jesus fala sempre de problemas cotidianos do meio rural que ele está se dirigindo. E qual era o principal problema lá daquela massa de camponeses pobres? Era fome. Então Jesus fala muito de pães, multiplicação de pães. É a última ceia. Jesus vai na casa das pessoas para comer. A questão da comida está muito presente no texto. E isso cai como uma luva para as pessoas lá, os camponeses, que é a quem se dirige o texto, para ler o texto e se sentir ali de uma maneira contemplada no que seria o seu principal problema da época.